Nós temos muitos modos de construir a tecnologia. A tecnologia é uma invenção humana e, portanto, ela é importante e ela tem uma longa história. Atualmente, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas logo pensam no tablet, no celular, num computador. Bem, na educação infantil, essas tecnologias, elas podem estar presentes na sala, em determinados momentos, quando elas forem alguma coisa que possam ampliar os sentidos das crianças, né? Por exemplo, o barulho do mar. A gente pode procurar um barulho do mar, né? Se a gente não tem um mar perto, a gente pode. Cenas de um mar, né? Depois das coisas que as crianças já falaram sobre o mar, quer dizer, não há um problema que a tecnologia seja um apoio das crianças, um apoio de aprendizagens. A questão é quando a tecnologia toma o lugar de ser o lugar do saber e da verdade. Então, também dizer, bem, mas tem um mar que aparece em tal lugar que é assim, mas em outro site, e que eles aprendam a ver que tem diferentes informações que o computador dá e que umas são verdadeiras e outras não. Então, isso é uma das coisas que a gente tem que pensar com a tecnologia e esses usos que ela pode ter. Mas eu queria me remeter na educação infantil a questão de tecnologias que precedem a essas tecnologias tão complexas, né? Por exemplo, as espátulas na argila são uma tecnologia para trabalhar com o barro, que a gente poderia trabalhar com as crianças e que as crianças aprenderiam muito. Então, assim, nas diferentes experiências que as crianças vão ter, elas podem ter contato com tecnologias que fazem parte da história humana. E uma outra questão da tecnologia que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado no momento atual é o tempo de exposição que as crianças têm à tecnologia, né? Então, assim, a tecnologia não como a centralidade, mas a tecnologia como o apoio e o tempo dado à tecnologia como um tempo menor, né? As crianças têm experiências reais que são muito mais importantes que elas têm que fazer. E por fim, então, o terceiro item seria a questão do jogo tecnológico e da brincadeira. As crianças, quando vão fazer uma brincadeira, elas precisam pensar que brincadeira vai ser, organizar a brincadeira, construir o espaço da brincadeira, viver a brincadeira. Isso sim é brincadeira. Agora, ficar apertando botões, preenchendo cores nos espaços marcados, isso não é brincadeira, isso são jogos tecnológicos que têm um valor, mas que é um valor muito pequeno frente ao grande valor da brincadeira. Na educação infantil, vamos dar muito mais tempo para a brincadeira do que para o jogo tecnológico. As crianças pequenas, elas têm muita capacidade para criar e inventar coisas a partir daquilo que o mundo lhes oferece. Mesmo quando o mundo não está oferecendo muitas coisas, por exemplo, elas chegam numa casa que não tem muitas coisas, pode ser um pedacinho de papel, pode ser né, um potinho e fazer uma bolinha, botar no potinho, virar o potinho, não sei. As crianças, né, a partir dessas pequenas, o Walter Benjamin, ele fala, né, dessas coisas que às vezes pra gente são quase pequenos lixos, coisas que não têm nenhum valor, as crianças fazem isso criar valor. Então, assim, essa capacidade de criar e de inventar, ela está presente nos seres humanos desde que eles são muito pequenos. E os projetos, eles entram no sentido de favorecer as criações, as invenções e as investigações que as crianças vão ter do mundo, né? Então, a criação de contextos, a possibilidade de relação com diferentes materialidades, com diferentes, e aí falo materialidades, parece que são só os objetos, mas não, uma história pode ser uma materialidade, uma música, né? O contato com esse universo
possibilita modos de compreensão desse universo, de intervenção nesse universo, e é isso que a Escola de Educação Infantil é comprometida com as crianças, que elas, a partir desse contato com o mundo, possam aprofundar e ampliar os seus conhecimentos. Então essa é a grande função, e em diferentes momentos da vida, em diferentes momentos do seu percurso escolar, serão de um jeito, serão de outro, mas esse é o objetivo de termos organizado o currículo a partir dessas possibilidades pedagógicas. A documentação pedagógica é uma perspectiva, né, didático-metodológica construída em uma determinada cidade da Itália, né, a cidade de Reggio Emília. Começa nos anos 60 com a construção de escolas, e a partir disso eles vão construindo uma série de instrumentos de acompanhamento do desenvolvimento das crianças, de organização do trabalho pedagógico. Então, assim, são 40 anos de pesquisa, e lá pelos anos 90 eles começam a articular esses diferentes instrumentos, essas diferentes práticas pedagógicas sob a denominação de documentação pedagógica. Então, a documentação pedagógica, ela implica, o Loris Malaguzzi dizia que a documentação pedagógica, ela tem 3 funções na educação infantil. A primeira função é ajudar com que as crianças, que se possa construir na escola de educação infantil um percurso de vida e das aprendizagens das crianças, que a gente possa acompanhar aquilo que as crianças fazem, registrando, construindo os portfólios. Então, assim, os dossiês, portfólios, tudo isso está dentro dessa linha que é conhecer a criança, dar voz às crianças, escutar as crianças. Então, construir instrumentos que ajudem a potencializar as crianças. Uma outra função que esse mesmo material vai fazer é ajudar o professor a pensar sobre a sua ação docente. Então, os registros que o professor faz das coisas das crianças, ele sistematiza, ele pensa, ele reflete, ele analisa, ele faz novas proposições que vão interferir na vida das crianças. Então, esse é um outro nível da documentação pedagógica que está vinculado à ação docente. E, por fim, ele vai dizer que a documentação pedagógica, ela cumpre uma função social e política importante, que é manter a porta da educação infantil aberta com a comunidade. O que acontece na escola de educação infantil entre as crianças e os professores é alguma coisa pública, é alguma coisa que todo mundo deve conhecer, que os pais devem estar presentes, que a comunidade deve acolher e participar. Quer dizer, quando numa igreja as pessoas recebem as crianças para conhecer aquele espaço, ou num parque pessoas recebem, é isso, esse diálogo da comunidade, aceitando as crianças pequenas, considerando elas como sujeitos de aprendizagem que vão andar pela cidade aprendendo, vão ir nos lugares, né, aprendendo coisas novas. Então, assim, a comunidade não está fora da escola. A comunidade, famílias e outras, né, pessoas da comunidade devem pertencer também à escola, devem estar, né, em relação e em colaboração com a escola. Então, assim, é uma pedagogia situada num contexto, mas que, por ter sido feita de uma forma tão democrática, participativa, tem se tornado para nós uma referência, e cada vez mais a gente vem caminhando junto a um processo local, quer dizer, um processo brasileiro. Nós não vamos copiar a experiência de Reggio Emília, mas a partir das nossas experiências sistematizar, pensando nessa perspectiva de uma pedagogia, né, da escuta, que se organiza pela documentação pedagógica. Avaliação. Esse sempre é um tema difícil, e eu gosto muito de que nas diretrizes da educação a gente botou acompanhamento e avaliação.
Eu acho que a palavra forte na educação infantil é o acompanhamento. Claro que alguns autores de avaliação vão dizer que o acompanhamento está implícito na avaliação, que toda avaliação pressupõe um acompanhamento, mas eu viraria essas e diria assim: o que a gente faz como professor é acompanhar a vida das crianças, seja lá no momento da ação prática, que é acompanhar o que eles estão fazendo e propor coisas para eles, e esse acompanhamento nos dá é um acompanhamento do grupo, é um acompanhamento do processo, seja o acompanhamento que a gente faz de cada um deles, das progressões, das questões que eles têm para resolver, dos relacionamentos dele. Então eu acho assim que o grande trabalho da educação infantil é acompanhar, e em determinados momentos a gente senta e com todos esses registros a gente discute com os colegas, porque muitas vezes, por exemplo, na educação infantil a gente tem situação que o professor que trabalha de manhã encontra com o professor que trabalha de tarde, a mesma turma de alunos, e quando eles falam do grupo de crianças, um vê com um olhar numa perspectiva, o outro vê do outro jeito. Quer dizer, conversar sobre as coisas que eu observei, os materiais que eu tenho, a pasta de desenho das crianças, as fotografias que eu tenho dele durante a aula, né, durante o espaço do pátio, o que ele faz no pátio, que lugares ele ocupa, quais são os seus interesses. Esse acompanhamento vai sendo a fonte das possíveis avaliações que a gente tenha que fazer. Aí pensando nas avaliações como esses momentos mais de sistematização desse material. É um momento em que, com todos esses elementos, eu sento junto com os meus colegas para estabelecer, seja vou usar uma coisa que a gente quase mais, um boletim, um parecer descritivo, um portfólio, o instrumento que a escola está utilizando, mas assim, eu só posso preencher esse documento se eu acompanhei as crianças. Se eu não acompanhei, se eu não tenho registros, registros escritos, registros de imagem, tudo isso, eu não tenho como avaliar as crianças. A nossa matriz, ela tem um compromisso muito grande com a educação infantil brasileira, né? Respeitando e dialogando os documentos escritos para a educação infantil. Ela tem um compromisso muito grande com a tradução dos valores maristas num currículo, como que esses valores permeiam um currículo. Os valores não estão aqui, a prática aqui não, os valores estão junto com a nossa prática, né? E eu acho que a gente acabou nessa discussão curricular também se comprometendo em possibilitar os professores a pensar nas suas práticas de um outro modo. Quer dizer, como é que a partir de uma criança potente, protagonista, capaz, que lugar ocupa o professor? O professor sai de cena, já que a criança pode tudo, já que a criança é capaz? Não, o professor está em cena, só que o professor está em cena de um jeito diferente. E eu acho que no documento, essas possibilidades para o professor, elas são contempladas para que a gente possa oferecer uma boa prática pedagógica, para que as crianças possam realmente ter experiências e serem protagonistas das suas aprendizagens.